É isso aí, galera. 1º de novembro, Halloween foi ontem. Paradinhas Podcast no oferecimento de Dracofarma, MTF Modas para você treinar bonito, Jardim Mac Roçadeiras e Coach Bicudo. E hoje eu tô aqui com um coach também, cara violento, gigante, tá? Gigante, é uma honra ter ele aqui no programa. Fernando Maradona. Isso aí. Gratidão por ter me chamado e orgulho de estar compartilhando aqui um pouquinho da minha vivência, meu lado profissional, minha parte acadêmica e um pouquinho do meu conhecimento dentro do esporte. Faz parte. É isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Fica ligado que vai vir muita coisa legal aí. Fernando Maradona, quantos anos de treino? Pô, treino já tem. Pô, já de 92 comecei a treinar musculação. Então tem bastante tempo, né? Tem quase 35 anos de treino, né? Rapaz, eu tinha 4 anos de idade. É, tinha 35, por aí. Por aí. Caramba, hein? Meu Deus. E você é de onde? Fala pro pessoal. Eu sou de BH mesmo, sou de Minas, nasci aqui em BH, né? Só que meus pais são de Juiz de Fora, né? Cidade aqui, lá perto do Rio ali, Carioca, né? Baixada Fluminense, o pessoal zoa lá, a gente zoa o Carioca, o Carioca não, né? O Juiz de Forano, que é quase no Rio, né? É um Mas carioca disfarçado de mineiro. é isso aí, mas é uma cidade maravilhosa lá, é onde eu fiz a minha primeira faculdade, morei lá 4 anos também. Mas sou de BH, moro ali no Buritis, tem um centro de treinamento ali, que o objetivo é o trabalho mais personalizado, não só para o fisiculturismo, mas para as pessoas, cara, que têm todo o espectro de objetivos, pessoas mais velhas, pessoas que querem emagrecer, pessoas que querem tornear, problemas de lombares, joelho, ombro, que querem fazer um trabalho de musculação terapêutica e o trabalho de emagrecimento, né, de uma forma geral e também de saúde mental. Pô, bacana demais, gente. Isso é verdade, tá? Cheguei aqui, ó. Falei, professor, picou de nite em mim aqui, tá queimando, ele já chegou aqui. Fez um Paranauê ali que já parou na hora. Vou até voltar a treinar hoje mesmo. É. Fala um pouco disso. Na verdade é o seguinte, quem não sabe, eu sou fisiculturista, tenho quase 30 anos, fui profissional quase 13 anos, né? Eu aposentei nas competições no ano passado, é uma decisão que eu tive, por vários fatores, e 30 anos de palco, aí eu simplesmente dei uma estagnada. Só que a galera, e talvez você, só me conhece nos palcos, então você associa o Maradona ao fisiculturismo. Mas, antes de tudo, eu sou fisioterapeuta, já tenho quase 25 anos de formado, sou educador físico, sou nutricionista, mas especializei na musculação. Hoje eu sou doutor, né, da área de treinamento. Então é uma coisa que é a minha paixão, mas eu sou fisioterapeuta. E a fisioterapia, ela é uma mega, né, ferramenta onde a gente usa as mãos para ajudar as pessoas, para aliviar no momento que elas estão ali reféns, né? Elas não podem fazer nada, elas estão ali sujeitas a um incômodo, uma dor, uma baixa astral, né? Um sofrimento, e a gente é usado como instrumento de Deus para poder trazer o alívio através do nosso conhecimento, da nossa experiência e também da nossa aptidão, que é algo que vem do alto, que a gente nasce. Talvez, às vezes, você é muito esforçado, você acaba sendo bom, mas tem pessoas que têm um talento. E quando a gente põe a mão, a gente vê quem às vezes trabalha duro, mas tem pessoas que às vezes têm uma facilidade. E essa facilidade a gente chama de talento, virtude, que talvez seja o seu chamado. Foi o meu, e eu uso as mãos para ajudar as pessoas. Então, esse é minha segunda, né, atuação. Um é a paixão pela musculação, mas o talento vem de botar as mãos e ajudar as pessoas numa hora que as nada podem fazer. Bacana demais. O senhor tem uma história extensa no esporte, né? Hoje, quando o senhor parou ano passado, o senhor terminou a sua carreira como atleta com quantos títulos? Ah, nunca contei. Sério? Não, não conto, não. Eu não ganho, não compito para ganhar troféu. Eu competi porque eu sou apaixonado e vibrado. E vibrava com as competições, com esse lifestyle. Hoje as pessoas querem performar e ter títulos, ser alguém. Não, eu queria treinar e sentir alguém. Eu usava musculação
como uma fuga, algo que eu me sentia realizado. E Mas, competir é um estilo de vida. Então, competir, eu não criava troféus, eu criava conquistas, né? mas Mas eu não. dessas conquistas, Ah, quais as mais as mais importantes. Bom, importantes? as mais importantes são: eu fui campeão brasileiro, Sim. né, nacional no lado amador, em 2002, em 2001 fui vice-campeão brasileiro, 2004, em 2003 eu fui terceiro lugar no Mundial na Escócia, pela NABA, 2004 eu fui campeão brasileiro, da NABA. Em 2005 eu fui campeão, né, do Mister Santos, são algumas competições que na época era muito importante. Em 2006 fui campeão brasileiro, fui campeão overall brasileiro, fui quarto lugar no Mister Universo. Então fui fui campeão mineiro dentro desse contexto. 2007 fui campeão brasileiro e sul-americano pela FBB. 2008 fui campeão sul-americano, novamente bicampeão. E aí eu fui para o Mundial, fiquei lá em 2007 eu fiquei em oitavo, aí eu subi de categoria, fiquei em décimo. 2009 fui tricampeão sul-americano pela FBB e fiquei em 13º no Mundial que foi no Catar. 2010 eu não competi, eu competi numa competição no Paraguai, mas era só um show, né, que valia dinheiro, tal, que eu tava fazendo mestrado lá, então aproveitei, competi e ganhei o overall e botei um dinheirinho para pagar, é bom que pagou É bom o demais. custo, né? Em 2011 foi uma decisão que eu falei assim, eu preciso rever porque estava desmotivado, estava sem foco, porque ir para o Mundial era coisa. E assim, competir com os árabes era algo bem difícil, né? Assim, eu destoava demais ao nível de competitividade e também os investimentos para comprar passagem para fora do país. E também eu queria me encontrar. Então, teve algumas pessoas que foram muito importantes na minha vida. Primeiro, o Pinduca, Valdemar Guimarães e o Panaim, que chegaram, Mará, você está indo para uma categoria até 100 quilos. Eu estava competindo com 96, 97. Mas as minhas colocações no Mundial começaram a despencar. Em vez de eu aumentar e melhorar, eu estava só regredindo. Porque talvez o meu físico estava perdendo algo que era o que era mais chamativo, que era a linha. Não era a muscularidade, não era aquele volume, mas era uma harmonia e um padrão que encantava os árbitros. E eu tinha esse físico com 90 quilos. E eles falaram: não suba de peso, mantenha-se na categoria até 90, que é onde você tem a melhor performance. E ali tinha 202, que era 91 quilos. Né? No profissional, você vai ser um cara profissional nessa categoria e colocou aquilo na cabeça. Só que naquela época, você não tinha profissionais. Né? A única pessoa que virou profissional foi o Eduardo Corrêa, porque ele ganhou o Arnold e ficou em terceiro e foi campeão mundial. Então, quando você é campeão mundial ou ganha o Aras, você já tem o Procard, então foi por merecimento, mas eu não sabia, porque ninguém falava. Os dirigentes, né, do Brasil, eles não comentavam que os 5 primeiros colocados do Mundial poderiam pleitear o Procard e os campeões, às vezes, vamos lá, da, do seu continente. Então, como eu tinha o campeão sul-americano overall, eu poderia ter pleiteado. E eles não, e ninguém falava. Então, como eu era o dirigente, eu era o presidente da Federação Mineira e ajudava dentro da Confederação Brasileira, e tinha, né, você tinha lá como que eu falo? Esqueci o nome dele, gente. O, é o presidente. Esqueci o nome dele. Ele morreu, aí veio o Maurício Arruda, né? E o Maurício Arruda, e a gente ajudava ele a entrar como presidente, a gente ajudou ele dentro da proposta, né, de candidatura. Ele foi o presidente, e por a gente ter ajudado, acho que toda ajuda tem uma contramão. E ele viu que eu poderia e fez o pleiteamento, né? Então ele me ajudou porque eu tinha o merecimento e a informação conseguiu chegar no Santorra e ele liberar o Procard. E eu lembro que em 2011 eu tinha ganhado
um campeonato no Rio de Janeiro, que é o Nutrition, né? Nutrition, né? Esqueci o nome do campeonato, gente. Nutrition é. Triste. Não, 2000 e? Nutrition Show, não, esqueci o nome. Bom, é um campeonato que são dois campeonatos importantes, né? Que era, que era esse campeonato de. Não esqueci o nome, gente. Ô, Daniel, você pode pesquisar pra gente, você passa aqui pra gentileza. Bom, e eu ganhei o overall, fiquei, né, ter competido com o Paulo Lima, o Jorlan estava competindo, Isaac Balbi, tinha vários atletas renomados naquele momento. Eu fui campeão overall e um mês depois, né, eu consegui o Procard, viajei para os Estados Unidos, para Dallas, né, Europa Super Show, fui lá top 2 perdendo para um atleta e consegui a vaga para o Mister Olímpia 2011. Competi em 2011, logo depois eu competi em Sacramento, fiquei top 3 e naquela época os 3 primeiros colocados, né, eram classificados para o Mister Olímpia. 2011, então. Aí em 2012 eu fui, aí subiu a categoria para 212 libras. E a 212 libras era 96 quilos. Aí eu fiz uma preparação com o treinador que é o Vitor Munhoz, que é o treinador do Vitor Martins. Consegui aumentar aí 5 quilos, subi com 96, saí de 91 quilos para 96 quilos e fiquei top 8 no Mundial, no Mr. Olímpia de 2012. Foi a melhor preparação minha. Então você ficou na frente de muita gente grande aí. Com certeza. O Eduardo, nessa época, ele ficou top, se não me engano, ele ficou top 3 e eu fiquei em top 8. Nós competimos juntos. Cara. Então, assim, naquela época você não tinha Quem informação. de nível mundial estava nesse campeonato? Coleman? Não, na verdade era o Phil Heath nessa época. Sério, cara? Pô, então. O Coleman já. Aí deu o Phil Heath e o. Então você competiu E o Jay Cutler, né, que era a turma. Competiu contra o Jay Cutler. Aí em 2012, né, eu fiquei lá em top 8, voltei, tentei classificar, fui para Southport, né, que é lá um campeonato lá na Inglaterra, mas aí, pô, foi todos os atletas que estavam nos top 5 do Mr. Olímpia, eu acabei ficando em 8º lugar, não consegui, né, a vaga novamente. E em 2013 eu fui o primeiro atleta a competir o Mr. Olímpia, não, o Arnold Class Brasil. Teve a competição Open aqui, eu subi na Open. O campeonato é o Expo Nutrition. Expo Nutrition. E tá voltando. Eu creio que assim, próximo ano eles estão querendo trazer o Mr. Olímpia de Las Vegas para cá, para o Brasil. Oh, bacana, entre os bastidores. Então isso aí pode ser especulação, mas pode ser alguma coisa real. Pelo que o fisiculturismo está crescendo essa hoje. É exclusivo. Só no Paradinhos você tem essa informação com antecedência. Professor, e o Maradona NPC? Vai ser agora, dia 29 de novembro, um campeonato onde vai trazer todos os atletas de Minas Gerais e fora de Minas. A organização é eu e o Kleber Paranhos, onde a gente está, cara, fazendo de tudo para que o atleta receba algo que na nossa época a gente não recebia, né? Que seria um glamour, um cuidado e aonde o atleta é a estrela do show. Então, e quem quiser participar, é só começar a acompanhar a NPC Minas Gerais, né? Que vai ter todas as informações, ou o meu Instagram, Fernando Noronha Maradona, que eu vou estar postando ali direto informações sobre o evento, aonde, o local, o horário, né, como que vai ser as divisões, o horário da pesada, o horário do show, isso tudo vai estar lá no Instagram para que você possa ter acesso às informações e que vai facilitar você ir no dia do evento e confraternizar com esses grandes atletas, esse grande show e esse grande evento que está acontecendo em Minas Gerais. Bacana demais, galera. Então, Instagram do Fernando Maradona para mais informações e se inscrever, né? Se você inscrever, melhor ainda, né? Isso aí. Pessoal, vamos lá. Então, você começou a treinar, então como é que foi sua adolescência ali? Foi lá no Buritis mesmo? Morei na Serra há muito tempo, depois eu fui para o Sion, então eu morei na Zona Sul, né? Sempre estudei no colégio Santo Antônio, um colégio difícil, um colégio
que é bem puxado. Então, assim, sempre fui, por eu ter uma oportunidade, como vários atletas falam que eu sou playboy, que eu sou isso. Não, na verdade eu tive uma oportunidade e eu não menosprezei essas oportunidades. Eu sempre tentei suprir, né? E, Até a gente e estava conversando fora das câmeras aqui, e uma coisa que ele falou é razão, né? Você justificar que o outro consegue as coisas, que o outro é playboy, que o outro veio de família. Isso aí, gente, vocês estão tirando, né, professor? Todo o não, esforço mas tá tudo bem. Aqui tá tudo bem. só. Porque Porque para conseguir, eu vou falar um negócio. Beleza, milionário você nunca foi, né? cara, milionário não, mas eu Tá, tinha, mas meu pai me deu a oportunidade de eu estudar tá bom, e não mas trabalhar. mas E eu sou eternamente grato e honrei meu pai. Então eu estudei no Santo Antônio, é um colégio difícil, e eu estudei todas as faculdades que eu mas vamos, passei, eu consegui performar, mas vamos, vamos, mas, fazer jus, né? mas vamos fazer. E isso, Quantos atletas, até filhos de bilionários, a gente conhece? Eu conheço, né, através de manchete, alguns eu conheci pessoalmente, o senhor também, que não conseguiram chegar em resultado nenhum. Então, assim, isso aí, jogar para esse lado. bom, Eu acho meio que absurdo. então, Até porque senão, no Mister Olympia, o Bilal tinha ganhado. você é bom, você é Pois é. bom, Bom, vamos imaginar o seguinte. É, hoje o fisiculturismo, tá? Ele, ele não é para gênero, não é para nível social, ele não é para quem tem dinheiro, quem não tem dinheiro, se é branco, se é preto, se é mulher ou se é homem. Ele está o seguinte, ele está para todo mundo e só quem performa é quem decide pagar um preço. Bom, talvez quem tem muita dificuldade, ele tem que fazer o esforço. Em momentos difíceis, fazem homens fortes. Então, grande parte das pessoas que vêm de uma situação mais humilde, menos desprovável de oportunidades, então, os duros, os fortes, sobreviveram e sobreporam e chegaram no glamour. Nós temos que bater palma porque eles são vencedores. Mas quando você tem tudo, isso vem no momento de facilidade. Isso pode gerar pessoas fracas. Mas a decisão de ser fraca é nossa. Eu decidi fazer por onde. Então, do mesmo jeito que eu consegui conquistar grandes feitos no fisiculturismo, se você fizer a correlação nas outras áreas da minha vida, eu também tentei ser o melhor, tentei fazer o melhor de mim. Não quer dizer que seja melhor do que alguém, mas eu tentei fazer a minha melhor versão. Pô, na parte acadêmica, pô, tem 3 faculdades, um doutorado, várias especializações. Já fui até na MAN, nas agulhas negras, se você não sabe. Passei na prova, fui lá, tiraram, só que eu não fiquei lá por causa da maromba. Então, ou seja, o que eu tinha para performar no fisiculturismo, eu trouxe para as outras áreas. Pô, trabalho duro, trabalho de 6 horas da manhã até a noite. Então, quem me conhece sabe o que eu estou falando. Tem gente que vai lá na minha academia, pô, você está trabalhando desde agora? Sim. Mas você, claro, eu sou diferente de ninguém, não. Independente de quem eu sou, eu continuo sendo a mesma pessoa lá atrás. Eu não subo em cima do salto e acho que eu sou melhor que alguém. A humildade, ela é algo presente na minha vida. Eu trato bem todas as pessoas que chegam a mim. Eu não acho que eu sou melhor do que alguém só porque eu estou numa posição de importância. Porque eu já sei que eu sei que outras pessoas estão no processo, eles vão se caminhar, e não que está começando, uma pessoa que está começando, ela está abaixo de mim, ela só está começando, ela pode até me ultrapassar. E eu tenho que entender que eu tenho que ser um canal de bênção, eu tenho que ser um canal de motivação, e não de humilhação, e não de crítica, e às vezes e não de fazer de julgar a pessoa para baixo. Eu sei a minha importância, eu sei o meu valor e o meu propósito. Então, para as outras áreas, então, dentro da parte
espiritual, eu tento, cara, buscar ser uma pessoa espiritual, não religiosa, porque só ir na igreja não garante ninguém. Você ir na sua religião, botar o pé lá na sua instituição, não faz você ser uma pessoa melhor. É você pegar todos os princípios e valores que vão agradar a Deus e você tentar ser melhor a cada dia. A gente sabe que a gente é todo atrapalhado, a gente tem nossos erros, mas é no percorrer, na vontade de acertar que a gente vai evoluindo e amadurecendo. Então, todas as áreas nós temos que trabalhar. Cada vez mais no conhecimento nós temos que evoluir. Eu estou simplesmente começando a estudar outras coisas que não tem nada a ver com o que eu estou trabalhando. A parte de marketing digital. Eu estou começando a entender, de fazer vídeos, de saber como que comunica, falar na telinha, saber se comunicar e editar vídeo, coisa que, cara, não tem nada a ver com minha faculdade. Saber vender, saber, às vezes, lidar, persuadir numa pessoa que quer comprar um seu serviço. Talvez eu não sou um vendedor, eu não trabalho lá, né, de CLT, mas eu tenho que entender o processo, porque se eu tiver uma pessoa trabalhando comigo, eu vou ter que ensinar para ela para que ela trabalhe com excelência, porque eu busco excelência, eu prego excelência e eu cobro a excelência, não porque eu sou um cara ruim, mas eu quero que as pessoas dêem o melhor, mas nem sempre as pessoas querem fazer o que eu fiz, mas querem o que eu ganhei, o que eu conquistei. E é muito assim. Então hoje, as pessoas elas falam, o Maradona é playboy. Tudo bem, eu não sou playboy, porque eu não vivo do dinheiro do meu pai. Eu não vivo da sombra do meu pai, porque meu pai é engenheiro, meu pai tem a vida dele e eu tenho a minha. Eu conquistei algo no fisiculturismo sozinho, pela minha decisão, pelo amor do meu esporte. E eu sou playboy? Pô, tá longe disso. Todas as coisas eu comprei com o meu dinheiro. E quem não sabe, meu pai nunca me pagou uma passagem dentro, ou um suplemento, ou um coach, uma academia dentro do meu esporte. Ele só me deu comida e a faculdade, o estudo. Só. E é a obrigação, nem é a obrigação dele, mas ele, como pai, ele tinha condição, porque ele veio de uma situação mais pobre, e às vezes pai, hoje eu sou pai, a gente quer dar o melhor ao nosso Com filho. E certeza. nem sempre dar mais melhor ao filho garante o sucesso dele, porque você dá tudo, você não ensina, você dá o peixe, mas você tem que ensinar a pescar. E Exatamente. você aprender a pescar faz toda a diferença no seu sucesso. Porque o sucesso é a informação por trás do processo, é a prática de todo o conhecimento que você adquire e você, com esforço de plantar, você tirar as ervas daninhas, você adubar, sujar sua mão, esperar o tempo para você poder colher, que faz parte do seu crescimento. As pessoas querem colher sem passar pelo processo. Se fosse assim, José tinha um sonho de, às vezes, ser o líder lá do Egito, mas se ele soubesse que ele ia passar, que ele ia ser botado na vala, que ele ia ser esse escravo, que ele ia ser preso, que ele ia ser, né, às vezes, tentado pela mulher de Potifar, Sim. ia ser, às vezes, falado que ele era adúltero, e ser humilhado. Talvez ele não ia ter retrocedido no sonho dele, mas ele passou pelo processo. Passar pelo processo faz a gente evoluir, amadurecer. E amadurecimento é o que faz a gente ser forte. A gente conseguiu algo que a gente acredita e que busca fielmente. E a gente consegue conquistar as coisas quando a gente não abandona o traçado e quando a gente vibra durante a nossa caminhada. Então, muito fácil criticar alguém, mas talvez as pessoas criticam, falam, tirando o nosso mérito, tirando a nossa história, para ficar numa situação, falando assim, bom, eu estou confortável na minha vidinha medíocre. Medíocre não tem nada de sacanagem, não tem nada de pejorativo. Medíocre é a mediunidade, é o que as pessoas gostam de fazer dentro da zona de conforto. Ninguém quer resultado no desconforto. Todo mundo quer resultado no conforto, até na musculação. Hoje tem agora a onda, né? Ah, não, agora é feeder set, agora é o warmer set. Pô, na minha época todas as séries eram válidas. Hoje a galera treina séries, né? Agora tem poucas séries válidas. A galera tá, não, o low volume que é bom. A galera tá tirando o trabalho, o esforço, a dedicação para tentar. Será que é para ficar um lado confortável? Será que as pessoas elas estão
se contaminando por essa narrativa que a sociedade está trazendo. Hoje, se você vê as mídias sociais, você vê lá, eu faço você ganhar dinheiro em um mês, você vai ter 10 mil seguidores, pô, em 20 dias. Pô, será que é assim? Na minha época era com muito esforço. Claro que a informação acelera o processo, mas você, às vezes, a narrativa, elas estão te dando a coisa fácil, sem o esforço, sem falar que você vai passar por um caminho árduo, que é necessário, porque a excelência não vem por um feito, mas pelos hábitos e a maturidade das suas atitudes. Com Ponto. certeza. E assim, passa muito por algumas coisas, ô, Roger, porque ele não é puxa-saquismo nenhum. Já sentei aqui com muita gente, pessoal que acompanha sabe, muita gente bacana mesmo, mas em Minas Gerais só é uma grande referência. Entendeu? Muita gente te tem como referência. Fazer você ser uma referência também te torna Ah, claro. um alvo. Só que, Normal. só que Jesus também foi o alvo, só quem que vai né? tacar, quem que vai tacar pedra em árvore que dá fruto? Ninguém vai tacar porque dá fruto E podre. o mais legal, sabe? Quando as pessoas falam assim, ah, Maradona Só é... que tem uma coisa, Ah, professor, né? Que é um detalhe, né? Qual você recebeu o convite, marcou, não, do domingo eu não posso, mas marca pro sábado, entendeu? E assim você preocupado antes do horário, pô, cara, eu tô agarrado aqui, mas eu vou chegar a tempo e tal. Aí a gente vê a diferença do comportamento de alguém com compromisso com a pessoa sem compromisso. Então, professor, faça das suas palavras as minhas. Porque, olha só, quando eu comecei com projetos, eu sempre fui um cara que só treinou e tive a vida voltada para comércio, vendi carro, depois continuei o comércio do meu pai, ampliei, meu pai faleceu e ele existe até hoje, que é a loja de roçadeira e motosserra. O pessoal acha que eu vendo suplemento, gente, eu não vendo suplemento. Eu amo esporte, sou um amante do esporte, sou fã do esporte, mas eu sou um cara que, infelizmente, hoje eu não tenho tempo e o sono suficiente para fazer algo maior pelo esporte. Então, o que eu posso fazer é dentro da minha profissão. Sou formado em comunicação social, que faço as suas palavras as minhas, porque quando nós vamos criar um projeto desse aqui, e dá tudo errado no início, até você acertar a fórmula, e a coisa não vai, você desanima, aí você vai lá e procura, do mesmo jeito, você já procura seus colegas que também estudaram com você para trocar uma ideia, alguns professores, né? Então voltei lá atrás, 15 anos depois, e procura, me ajuda nisso, o que que eu posso fazer? E aí você divide o seu trabalho, a questão de pai de família, a questão de dar aula que eu também dou, e arruma um tempo para mim fazer isso. A pessoa vai e fala assim: pô, mas aí é fácil, o cara faz um negócio desse aí porque ele é playboy. Não, cara, não é isso não. Eu sentei a bunda 4 anos lá atrás, perrei o diploma, deixei um tempo, estudei outras coisas, mais 2 faculdades, e peguei isso aqui, e mesmo assim eu errei. Eu precisou de sangue, muitas cabeças pensando para ter um caminho pro programa hoje, pelo menos pegar às vezes 1 milhão, 1,5 milhão, né? Que para a internet, que é muito gigante, ainda é pouco, mas a gente está no processo. Então, isso aí da facilidade eu também já ouvi. O pessoal falou assim: ah, mas isso é fácil, você ser um influencer. Cara, eu falo: não sou um entrevistador, estudei para isso, sou entrevistador. Porque tudo que você faz com o método certo, assim como você faz e com esforço, com o método certo você pode não ficar famoso, você pode não ficar milionário, mas fazendo certo, dá para viver fazendo a coisa certa, desde que você estude. Isso é um exemplo disso. Por mais que você estava se tornando uma referência no esporte nacional, o senhor continua estudando para aprimorar e fazer a coisa dar mais certo ainda. Isso é fantástico. Por quê? Na cabeça, eu não posso falar do brasileiro que eu estava na Forbes aí, que o brasileiro tem o QI igual no chimpanzé, a maioria. Né? Eu não tenho vergonha de falar isso aqui, não. Eu já falei, gente. Né? Quando a gente comenta o que aconteceu no Rio, tem gente defendendo ainda os bandidos, pila, e falando que o policial que é bandido. Então, assim, né? Compra tudo que tá na mídia. Não pode. O professor Maradona aqui é um exemplo de que, por mais que 90% da população que estivesse na condição dele, que tivesse uma família com nível financeiro um pouco melhor, não estudaria, surfaria na onda. Não, ele foi atrás demais, ele trouxe conhecimento, ele agregou, ele se tornou um profissional respeitado até fora do país por causa de conhecimento e esforço. Tô mentindo?
É isso aí. Então, hoje, vamos imaginar o seguinte: dentro das pessoas que eu convivi, que tinha a mesma oportunidade do que eu morava no prédio, onde você tinha vários amigos da mesma idade. Tem amigos meus que hoje estão com droga, ficaram parados na vida por causa de droga. Tem outros que entraram em depressão. Tem outros que têm uma vida regular. Tem uns que se despontaram na área dele e hoje tem uma vida glamurosa a nível financeiro, né, social, mas tudo vai depender de quem? Da nossa atitude. Se você é desprovido de oportunidade, a coisa fica mais difícil. Mas a atitude, independente do nível social que você tem, é decisivo para o seu sucesso. Perfeito? Claro que tem um talento que às vezes é revogável, tem pessoas que têm um talento. Estava vendo, né, chama Tum Tom. Cara, eu acho que é Tom Tum, é Tom Tum. O cara faz a música com a boca. O cara faz trompete, o cara faz a flauta, o cara faz saxofone com a boca. Todas os instrumentos e sons é com a boca. Ainda canta. Homem, mulheres, vozes graves e finas. O cara é um gênio. Então você tem um talento que é irrevogável, que ele pode vir em qualquer lugar da sociedade. E isso faz toda uma diferença, é a aptidão. Então, gente, eu quero falar para vocês, quando mais as pessoas falam de você, é porque você está destacando. Tem algo que você está fazendo que as outras pessoas não fazem e elas querem tirar seu mérito. Então, eu já aprendi, eu não fico olhando para quem está atrás. Se eu estou na frente, eu tenho que olhar para frente. Se as pessoas estão falando de mim, é porque elas estão atrás da fila. Quem está na frente delas sou eu. E elas querem desmerecer a minha posição na fila. Então, é muito fácil falar, né, dos outros para tentar desmerecer da sua posição. Então, eu aprendi. Toda vez que eu vejo alguém que está começando, eu não menosprezo. Eu falo, pô, velho, esse aqui, ele vai. Esse cara aqui tem tem uma posição boa, tem um caráter bom, ele tem né, uma forma de agir, um comprometimento, e eu tento ver sempre o lado bom das pessoas, porque os seus olhos, ela é como se fosse a janela do seu coração. Se o seu coração é bom, você vai enxergar coisas boas. Se o seu coração é ruim, você vai ver só os defeitos dos outros. Então, você condicionar o seu coração faz parte de você parar de falar mal dos outros e começar a admirar, às vezes, as atitudes que fazem a diferença e fazem o mundo ser melhor. Então a escolha é de vocês. Se vocês gostam de falar mal dos outros, tudo bem. Mas lembre-se que o que você está sintonizado não vai fazer você crescer. Professor, vamos lá. Essa aí deu uma boa. Ah, não, com Vai dar um certeza. corte aí Não, o top aí, corte é ó. muito bom. Faz parte. Mas, até porque, né, eu fico chateado, porque parece, né, que as pessoas, é esse tipo de pessoa que você disse, eu fico esperando, assim, um Maradona, que é uma pessoa ímpar na vida, né? Você é um cara que faz sua obra com Deus, você é um cara que cuida da sua família, da sua empresa, e já ajudou várias pessoas. E eu falei aqui antes, conhecendo todos os coaches aqui da Grande BH e até de fora, a sua profissão está entre umas das mais ingratas que existem. Nem para mim, que já tive funcionário que eu tratei igual filho, o cara foi lá mentir no Ministério da Justiça, eu te dar mais dinheiro para ele. Mas a do coach é pior ainda, porque vocês ajudam constantemente várias pessoas. Às vezes eu vejo vocês pegarem atletas que não têm condição financeira, e na hora que esse cara acha que ele subiu um degrau, ele esquece da ajuda do coach. E assim, baseando Nisso. nisso, a gente pensa, né? Quem não tem gratidão não tem caráter. Quero que o senhor fale sobre isso. Bom, isso não é do coach, isso é do ser humano. Lembre-se, gratidão não é um sentimento, mas é uma atitude, uma decisão. Quando a gente se preocupa em ajudar as pessoas, a gente não é egoísta. E a gente está dentro de um propósito nobre, porque ajudar as pessoas é algo nobre. Sim. Porque você não vai estar ganhando, você está tirando algo de você e doando. E às vezes investindo o seu tempo, o seu suor, o seu conhecimento, tudo aquilo que você demorou para adquirir,
e você entregar de mão beijada para alguém. Ponto. Então é uma atitude nobre. Então todo mundo que age dessa forma, tem um coração bom em ajudar as pessoas, ela vai bater na parte de gratidão e não ingratidão. São Sim. os ingratos. Isso a gente desmotiva, porque a gente é ser humano. Mas seria muito bom a nossa evolução espiritual da gente ajudar sem pensar na volta. A gente não está evoluído, né? Eu não estou ainda com essa evolução. Mas Jesus já mostrou isso pra gente. Porque Jesus era um dos maiores coaches já vistos em toda a história humana. E ele era um cara tão evoluído que ele tinha 12 discípulos. E um dele vendeu ele por um bocado de moedas. O traiu e mesmo assim ele foi lá, deu um beijo, né? Recebeu um beijo no rosto e ele falou assim, e esse, ainda falou explícito, ainda te amo, né? Demonstrou o amor por Judas. Então é o seguinte, a traição é a falta de gratidão. Isso acontece na vida do ser humano, mas é uma atitude. E essa atitude que vai fazer você colher coisas boas ou colher as coisas ruins. Eu sempre preconizo e como princípio na minha vida, a gratidão, ela anda ao meu lado. Então todos os meus tutores, Bruno Roberto Marinho, meu primeiro treinador lá na Pampiari, Juiz de Fora, em 1997, ele me pegou e fez o meu primeiro campeonato e meu primeiro título na Copa Noite dos Campeões em 1997 e logo em seguida eu fui competir no Mister Santos lá na cidade de Santos e fiquei top 3 na categoria até 75 quilos. Ninguém sabe disso. Eu fui campeão, fui vice-campeão brasileiro sob a sua orientação e eu sou eternamente grato e falo com propriedade. Sou grato ao Bruno Roberto Marinho, da Academia Pampiar de Juiz de Fora. Eu sou grato, né, ao Cris Aceto, que teve uma parte da minha preparação, o Vitor Munhoz, que também foi um preparador, ao Bicudo, que também me ajudou na parte do treinamento, na parte, quando eu fui oitavo lugar no Mister Olímpia em 2012, ele foi uma pessoa que me ajudou. Eu sou grato ao Fábio Caverna por ele ter ficado ao meu lado quando eu fui presidente, ele vice-presidente, para que a gente pudesse enraizar o fisiculturismo aqui em Belo Horizonte, que nós começamos em 2009, levando o campeonato lá para Ponteio. Nós fizemos um campeonato dentro do Shopping Ponteio e, cara, e a gente conseguiu arquitetar, né, e aumentar o número de atletas, levando até no Marista Hall em 2000, se não me engano, 2013, uma das competições num lugar glamouroso, fazendo com que o esporte seja valorizado. E depois disso eu saí da FBB, né? Acabou deixando na mão deles, e eles continuaram junto com a Camila Caverna o legado, né? Algo que a gente construiu junto, as experiências que nós tivemos, né? As habilidades que nós adquirimos, e eles continuaram a excelência do trabalho que a gente tinha feito. E hoje eles estão aí com uma federação, né? Uma organização a nível de campeonatos, cara, que te tirar o chapéu e tá tudo bem. Então eu sou grato porque ele andou do meu lado, ele me ajudou, nós somos amigos. Então nós temos que ser gratos. E eu sou grato ao Jonato Prestes, que foi meu tutor de mentoria e doutorado. Sem ele, cara, eu não seria hoje um cara hoje dentro da parte acadêmica como referência, como a gente teve aqui o Encontro de Gigantes em Belo Horizonte, no dia 20 de setembro, onde eu palestrei junto com o Cariani, Júlio César Balestriz, Luiz Salles, Daniel Coimbra, são nomes hoje do mercado Fitness Brasil. E eu estou no meio dessa turma. Por quê? Porque eles me abraçaram e me colocaram ao lado. Eu não sou ninguém, mas a minha pessoa agradou e eles me abraçaram como se fosse um amigo, como se fosse um irmão ou um pai. E tá tudo certo, gente. E a gente não é melhor do que o outro, a gente tem que ser grato. E a gratidão faz parte de você ter uma posição humilde. E gratidão, você vai gerar sensações, sentimentos e às vezes vai vibrar de uma forma que você vai contagiar essa energia maravilhosa. Se você guarda rancor, se você é invejoso, se você é ganancioso, se você fala mal dos outros, se você não quer que o outro
receba, se o cara não conquiste, isso vai trazer sentimentos dentro de você e você vai produzir substâncias químicas que vai fazer você ter uma vibração negativa e mente ruim, corpo ruim e a sua vida não anda. Talvez você não ande porque às vezes você não está tendo os pensamentos que fazem você sair daquela zona de marasmo. Faz parte de você ter pensamentos bons, atitudes boas, para que o resultado possa estar de acordo com o que você gostaria. É simples. Então eu decidi ser grato. Eu decidi tentar andar do lado de pessoas que têm a mesma vibração, os mesmos princípios e valores. Se eu estou vendo uma pessoa negativa, cara, tá tudo bem. Se eu tentar ajudá-lo, mas se ele está me contaminando, eu vou caminhar. Porque nós temos que andar com águias. Então, andar com águia faz você ser uma águia. Mas e se a pessoa ela é uma águia filhote? Não vou andar com ela? Não, eu tenho que ser uma águia para andar do lado das aguinhas para possa se performar. Para a gente poder ajudar as pessoas, os grandes talentos. Mas não dá para andar com corvo, não dá para andar com urubu, não dá para andar com pardal e muito menos com pombo cagando na cabeça dos outros. Você tem que entender, você é a média das 5 pessoas que você anda. Hoje a ciência, a neurociência mostra, se você anda do lado de uma pessoa chateada, deprimida, negativa, você vai ser influenciado por essa negatividade. E quando você vai ver, mais cedo ou mais tarde, você está fazendo as mesmas coisas. Se você for para o Rio de Janeiro e for para lá, daqui a pouquinho você está, porra, sinistro, essa parada é legal demais, você vai contaminar, você é influenciado por um meio, mas você só vai influenciar se você estiver forte no que você faz. Professor, isso é bíblico, né? Eu acho que a gente começou a falar de Jesus Cristo aí. Eu sou católico, né? Mas eu sou um grande estudioso e outra coisa, né? Meus melhores amigos, o meu melhor amigo, ele é da igreja da Lagoinha, inclusive ele toca saxofone lá direto. O Marcos Paulo, um abraço, ele é policial penal, tá sempre lá fazendo os trabalhos dele lá, da sua congregação também. E aí eu sempre bato numa coisa, né? Nem a psiquiatria, nem a psicologia consegue explicar os comportamentos de Jesus Cristo sobre essa questão de ele ter sido traído e mesmo assim ele não ter traço nenhum de revolta sobre Judas Iscariotes, sobre Pedro. Ele não teve traço nenhum de revolta. E quanto à questão de influenciar, por que é bíblico? Todos os apóstolos de Jesus Cristo eram ricos? Grande parte era pescador, né? E ele influenciou todo mundo ali. Então a gente é muito falho perto desse cara, velho. Porque ele existiu e tem provas materiais, né? Que Jesus Cristo caminhou sobre a terra. Muita gente não acredita, mas o senhor sabe disso como estudioso, existem provas materiais que ele caminhou sobre a terra. E ele foi uma pessoa que realmente nós temos que tentar ao máximo espelhar, porque nem a ciência consegue explicar os comportamentos de perdão dele e como ele enxergava todas as situações. É incrível, né? Assim, você pega um psicanalista que é Augusto Cury, ele tem vários livros sobre né, a leitura, né, da alma, do psíquico de todos os discípulos, né, e depois de Jesus. E ele começou a estudar como que era o comportamento humano dos discípulos, né, do próprio Jesus. E como ele era um psicanalista, ele tende a ser ele não ser espiritual, a parte espiritual influenciar na parte, né, analítica dele, né? Então a tendência de quem é estudioso, né, ele acaba sendo ateu, né? Mas vários ateus ou ele não deixa a parte espiritual influenciar na ciência. São duas coisas diferentes. Sim. Você vê que Einstein chegou no final, ele viu que tinha algo sobrenatural que justificaria ter um Deus criador por causa da complexidade da criatura. Mas Augusto Cury começou a ser tocado, a ser influenciado, e hoje ele crê em Jesus,
né? Hoje ele tem o lado espiritual dele aguçado, porque a partir do momento que ele mapeou a mente de Jesus, ele falou assim: esse cara não é desse mundo. Esse cara é fora da curva. Como é que o cara foi um dos Além, maiores líderes? É o cara que mais amou, é o cara que mais andou na além do integridade. Cury, tem um americano também, não veio na minha mente aqui, mas toda a galera que foi pro lado da psicologia e da psicanálise, da psiquiatria, que começou a estudar a fundo, biblicamente, os relatos históricos sobre Jesus Cristo, todos, em maioria, acabaram se convertendo, porque há traços psicológicos sobre Jesus Cristo que ninguém consegue explicar. E tem coisas que, né, a ciência não consegue explicar. Porque quem convence as pessoas não são as narrativas bonitas, Sim. né, os fatos propriamente dito. É algo de dentro para fora. É o próprio Deus que às vezes te chama, te toca, e às vezes de uma forma sobrenatural que faz você converter o seu coração e entender o propósito no qual você foi criado. Aqui A no. religião, só antes de cortar, a religião é algo de Deus, tentando entender quais são os atributos, a característica, a essência de Deus, tentar mostrar para você o caminho para chegar a Deus e quem fez as religiões não foi o Deus, foi o próprio homem. Mas o homem, ele é falho. O homem, ele não é perfeito. E com certeza absoluta, toda religião tem o lado bom, que é atribuído a características e a essência de Deus, mas tem as coisas humanas que às vezes que atrapalha a gente. Então, independente do catolicismo, independente lá, o cara que vai lá na igreja evangélica, né? Você tem lá o cara que eu sou mediúnico, né? O espírita. Cada um, todos têm ali Jesus, todos usam a Bíblia, até no candomblé tem lá a parte de Deus, ou a parte do amor, tem algo da característica de Deus, mas é feita por homens com interesses e às vezes o homem é falho. Assim, Mas a partir do momento que você entender quem você é em Deus, qual é o propósito no qual você foi criado, e você resgatar esses propósitos na sua vida, essa essência no qual você foi criado, chamado para você ser posicionado, você vai começar a entender e vai ser inundado de uma satisfação que, cara, dinheiro nenhum consegue comprar, que é uma paz sobrenatural dependente das suas circunstâncias, e você vai começar a andar aonde o amor que vai ser transbordado no seu coração vai contaminar as pessoas ao seu lado. Por que que eu ando e eu contagio as pessoas? Pelo amor da minha profissão. Deus é amor. Então, quando eu amo a minha profissão, eu estou sintonizado num sentimento que tem uma vibração que está ligado aos céus. Por isso que quando você está motivado, entusiasmado, e a palavra entusiasmado no grego é estar cheio de Deus, e Deus é amor, então quando você ama o que você faz, você contagia. Mas quando você coloca o lado de reconhecimento, às vezes o lado de influência, né, financeira, ou momentos que vão ser benéficos você não contagia da mesma forma quando você ajuda as pessoas incondicionalmente. Então nós temos que buscar esse amor divino. E como que a gente faz isso? Não é ir na igreja, é olhar para o céu e reconhecer que você não é digno. Então, independente se você é católico e eu sou de uma outra instituição, a nossa fé, ela é comum, comum. porque a fé, ela foi dada a você. Só que às vezes tem uns que usam mais fé e outros não usam fé. Você pega Pedro, você pega na história de Pedro, quando foi colocado para sair do barco e caminhar em direção a Jesus, ele começou a caminhar e começou a afundar. A Bíblia não fala se ele olhou para baixo, se ele ouviu as vozes da galera que estava no barco, ou você vai afundar. Jesus falou, homem de pouca fé. Ele parou de olhar para Jesus, por isso que ele afundou. E só que o seguinte, mesmo esse cara de pouca fé, que negou 3 vezes Jesus, no momento que Jesus foi ali, né, preso. E aí o que acontece? Mas logo lá em Atos, depois, né, da igreja primitiva, ele foi preso e ele não
negou a sua fé em Jesus Cristo, e quando ele foi julgado e foi condenado para ser crucificado, ele falou assim: eu não sou digno do Pai, mas me coloca de cabeça para baixo, que eu não posso ser colocado como Jesus Cristo. Ele entendeu, ele cresceu, ele amadureceu a fé. E a fé é algo de fortalecimento do espírito. E as pessoas têm que entender, da mesma forma que eu sou grande, que eu sou forte, e eu cresci a massa muscular, da mesma forma que eu estudei, eu ganhei informação, fiz um monte de curso, e eu melhorei o meu intelecto, a minha alma, eu também tenho que evoluir ao meu lado espiritual. E é o espírito, é o corpo espiritual, ele se baseia na fé. E a fé é um alimento, é energia, como carboidrato para a musculação, para o nosso corpo. A palavra fala o seguinte, que a palavra de Deus é o alimento para que... Por quê? Porque quando a fé vem pelo ouvir. E quando você ouve a palavra de Deus, ela fortalece o seu corpo. É a mesma coisa, quando você tem o carboidrato, a proteína é a matéria para você construir o músculo. Mas se você comer carboidrato e comer proteína, mas não praticar e treinar, você vai engordar. É a mesma coisa na fé. O lado espiritual, se você tem fé, tem energia. Se você tem o carboidrato espiritual, se você usa toda a sua energia para você estudar a palavra de Deus, conhecer as coisas boas, às vezes as coisas que te edificam, trazendo os princípios e valores que estão relacionados ao lado celestial, você vai ter você vai ter tudo para você construir um corpo espiritual. E como que você constrói? Praticando, amando as pessoas, ajudando. Então a fé sem prática é uma fé morta. Então nós temos que fazer isso tudo. Da mesma forma do lado da mente. Se eu estudo e não pratico, prática sem atitude, cara, é incoerência, é imprudência. Praticar, você vai lá, estuda, mas eu não tenho a vivência da prática, cara, eu não vou ter a assertividade do que eu gostaria. Então, a Bíblia fala em algo bem tremendo. 1 Tessalonicenses 5:23, nós somos corpo, alma e espírito, nós temos que andar em integridade. Muita gente não entendeu essa palavra ou não sabe essa palavra, e as pessoas, elas se perdem por não conhecer a verdade. E você entendendo isso, você vai entender que se você treinar forte, você vai ter um corpo saudável. Se você fizer uma boa alimentação, você vai ter um corpo saudável. Se você é muito inteligente, mas você está com um corpo doente, porque você está gordo, porque você está com pressão alta, diabetes, é porque você não cuidou do seu corpo. E você tem que entrar em equilíbrio. O equilíbrio é o mais difícil. E como na vida nós temos que ter o equilíbrio, o lado espiritual, o lado familiar, o lado de trabalho e também da nossa saúde. Às vezes tem gente que trabalha muito, ganha muito dinheiro, mas a saúde fica deficiente. Tem pessoas que têm grana, têm saúde, mas o espírito é chucro. As pessoas, elas são gananciosas. Cara, elas são pessoas más. Pô, a pessoa, ela se perde dentro do processo. Sim. Mas o equilíbrio faz toda a diferença. Eu tô falando que eu, como atleta, eu tô fazendo a coisa certa, porque também é excesso. Mas o equilíbrio, quando a gente trata o lado de... Mas é muito bom o senhor falar disso, porque dificilmente eu consigo puxar um assunto desse, né? Para falar um pouco de Deus, Jesus no esporte, que o pessoal vem para falar de bomba, de treinamento e tal. E tá tudo certo. Não, beleza. Que dá ibope. Que a galera que tá afim de escutar. Normal. Nós vamos falar também, viu, galera? Tá tudo certo. Mas aí o que acontece? Aí é muito bom também, a gente fala, gente, mas né, também tem, né? Fala aí a importância de Jesus Cristo pro fisiculturismo mesmo, para a pessoa que vai se dedicar à fé ali. Pode falar o seu relato, você é a prova viva disso. Bom, hoje a gente sabe que o segredo de um atleta vencedor é a sua espiritualidade. Porque o maior adversário não é aquele que sobe em cima do palco, é a nossa própria mente. A nossa própria mente é o maior sabotador do nosso resultado. Ele vai fazer você andar para trás, você desistir, você não reconhecer, às vezes, as coisas que você precisa mudar. Ele vai te desmotivar, ele vai fazer você retroceder, ele vai fazer você ficar na zona de conforto. E isso tudo é interno, não é externo. O externo vai só materializar o que o interno mudou para que você possa agir e acontecer. Então, eu falo muito isso. O nosso maior inimigo é a nossa mente. E como que você está
deixando a sua mente forte para que você possa ser resiliente, constante e regular. A sua regularidade pelo que você faz toda a diferença. Como que todas as mudanças mentais que vão ser transformadas em atitudes vão transformar algo que chama disciplina. Independente do que você sente, do que você tá vivendo, do que você está sentindo, vai fazer você deixar de fazer algo que você é responsável, que está de acordo com o seu objetivo. Então, a disciplina é algo que vai diferenciar a pessoa que gostaria e a pessoa que quer ser o campeão. Então, eu, como atleta, tem hora que eu não estou afim de treinar, mas eu vou lá e treino. E aí que está o segredo. Como que eu vou modular a minha alma, que é o centro dos sentimentos, sensações e emoções, que às vezes são o maior sabotador, às vezes, das minhas atitudes. Quantas vezes você vai procrastinar algo e deixar para amanhã algo que você poderia fazer hoje? Porque a sua mente fez você ficar preguiçoso. A sua mente fez você retroceder. A sua mente fez você fazer algo que você deveria realizar, porque você é responsável. E você agir de uma forma responsável, você é disciplinado. E a disciplina tem uma coerência com o seu sucesso. Então a mente, ela tenta o tempo todo perversa, enganosa e tendenciosa ao seu fracasso. E o seu espírito é algo mais nobre, que tem ligação com a sua alma, e ela forte, ela modula os seus pensamentos, sensações e sentimentos, fazendo você ter uma vontade do sobrenatural. Exemplo, assim, muito simples. Se alguém pisou na bola com você, a pessoa te deixou chateado, frustrado, e lesionado. Quando você olha para a cara daquela pessoa, você vai sentir o quê? Repulsa. Você vai ser, às vezes, nojo. Aí, só de ouvir a voz do cara, um cara nem tá presente, aqui dali você vai vir aquela adrenalina, aquela raiva, aquela fúria dentro de você. E essa negatividade vai fazer com que a sua vida não ande. Mas, se você usar a sua espiritualidade e aí começar a orar pela vida do cara, você vai ter uma visão mais... A sua visão, ela vai ter não uma visão natural, lógica e tendenciosa humana, mas vai ter uma visão mais ampla, totalmente espiritual. Você não vai ver mais a pessoa, você vai ver uma visão mais de compaixão. Você vai ver que a pessoa, ela é assim porque a vida o tornou assim. É a mesma coisa você pegar uma cobra. A cobra, ela vai picar, independente se você cuidá-la, dar comida ou trazer para a sua casa, ela vai te picar, que é a natureza dela. Então você vai falar assim, mas a pessoa, ela é assim, ela precisa de ajuda. Você não vai ter mais raiva, você vai ter compaixão. Não vou falar que é dó, mas você vai olhar para aquela pessoa de uma forma diferente, simplesmente porque você orou, porque você olhou o seu lado espiritual, porque você não deixou a carne falar mais alta, mas a intenção, ela veio do seu espírito, porque o seu espírito é forte e ela está dominando a sua alma, os seus pensamentos. Então hoje o atleta, ele tem que ter essa espiritualidade. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando que você deve ir para uma igreja, porque a igreja, ela não salva ninguém. É a decisão, é a confissão e a certeza das coisas que você não vê e a convicção das coisas que você espera em Deus. É você crer que Deus existe. E você precisa entender que se você crê em Deus, você precisa andar dentro da sintonia dele. Então isso vai fazer você ser diferente, para você lidar com as situações de adversidade do seu dia a dia e responder não de uma forma reativa, humana, mas de uma forma mais espiritualizada, sábia, e com mais equilíbrio. E quando você age assim, a resposta à situação, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Quando alguém te xinga e você não abaixa a voz, mas com autoridade, eu te entendo, você está nervoso, tudo bem, mas eu gosto de você, cara. O que eu posso fazer para te ajudar? Você quebrou a situação, você desarmou o agressor. O problema é dele. Ele tem o problema e ele quer trazer você para a mesma sintonia. Ele tomou o veneno e ele quer que você morra. Se você entender isso e sua espiritualidade, ela fazer você enxergar essas
maldades, essas armadilhas do mundo, você não cai, você não solta uma palavra que vai trazer contenda, que vai trazer uma consequência. Se todo mundo tivesse essa espiritualidade, o mundo seria muito melhor. Só que eu sei também que eu sou humano. Tem hora que é difícil, tem hora que cara, a gente não tem sangue de barata, mas quanto mais a gente treina o nosso espírito, melhor nós nos tornando. É a mesma coisa do treino. Quanto mais eu treino, mais impecável meu físico fica. E nas outras áreas? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. Então, hoje, o atleta, ele precisa ter uma espiritualidade, porque ele vai ter hora que ele não vai estar afim, tem hora que vai ter uma cobrança, e cobrança vai ter ansiedade. E a ansiedade é pensar no futuro, um futuro que não aconteceu, mas o cérebro interpreta como verdade, porque ele não consegue discernir o que é real e o que é fictício. Sim. E aí vem emoções, sensações de pensamentos ruins, porque quando você tá se cobrando, tá pensando lá na frente ansioso, você só pensa coisas ruins. Sim. Sempre o pior. Você nunca vai pensar, eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo. Não, você sempre vai ver o pior desfecho. Então, se você entender e você começar pela fé, usar o seu lado espiritual, mentalizar algo, você já visualizando a sua vitória, você já visualizando, né, a sua ascendência, e você no presente tiver atitudes já de um campeão, cara, acabou. Atitude de campeão faz a consequência dessas atitudes uma resposta da realidade ao seu favor. Se você tá nervoso, ansioso, pessimista, você vai reagir como um tal. Verdade. E a consequência, cara, é o fundo do poço. Então, o atleta, ele precisa espiritualizar. Se você é ignorante, tudo bem. A sua caminhada vai ser bastante árdua. Se você decidiu evoluir espiritualmente, você vai ver que os problemas não mudaram, mas você vai estar muito mais forte para pegar as pedras de tropeço do seu dia a dia para usar como construção da sua fortaleza. E espiritualizar de verdade, tá? Porque tem muito aí que fica na igreja lá, a gente sabe, faz tudo errado, aí depois vem pregar, e eu sei muito bem disso que eu trabalho dou aula para pré-soltura, né? Ressocialização, eles aprendem a profissão comigo lá no presídio. Tem muita gente escondendo atrás da Bíblia. Só que Jesus está vendo, Deus está vendo. É do seu life, a sua vida secreta, é quando ninguém está vendo. E aí é só você com você mesmo. Infelizmente, a ética é você fazer as coisas boas para as pessoas. Mas você ter caráter é quando ninguém está olhando e você fazer a coisa certa. Exatamente. Essa é a maior dificuldade. E quem espiritualiza, ela não espera agradar os outros, ela espera ser coerente pelo que ele crê. E fechando esse assunto de religião, vamos para a próxima aqui. Eu não sei se o senhor pensou aí, pedir para você relembrar alguma história aí, mas qual foi a coisa mais inusitada, bizarra? Eu vi uma coisa, cara. Pô, você tava nos anos 2000, no auge da banheira do Gugu, o que você tava fazendo lá? Na verdade foi 2009. Não, no banheiro do Gugu não cheguei não, viu, gente? Mas 2009... o Pagnani, que eu lembrei, o presidente Pagnani, que era o presidente, né, da FBB, depois foi o Maurício Arruda. Ele chamou, porque ele levou a gente lá no SBT, todos os atletas que eram de São Paulo, tal, acabou me chamando, e a gente foi desde a apresentação do Gugu. Então tinha mais ou menos 12 atletas lá, foi até a Renata Guaraciaba, questão de que daquela época que vocês conhecem, hoje é um atleta wellness, né? Ganhou o profissional, vai estar no Mr. Olímpia, né? Classificou para o Mr. Olímpia. Então, a gente simplesmente foi no evento, mas não teve nada de banheira, não. Porque tem só o recorte lá, né, pessoal? Eu carreguei as moças lá, tal, na cacunda e tal, mas tudo entretenimento. Então, mas não teve nada de banheira, não. Cara, nessa época tu era casado? Eu era casado. Deu muito problema? Não tem problema nenhum, porque assim, não teve promiscuidade, não teve indelicadeza com as meninas, não teve maldade, foi uma coisa séria. Não, da parte do senhor, né?
Não, da minha parte. E eu acho que quem tá do seu lado Quem não viu, tem que confiar. quem Quem tem não que viu o confiar. vídeo, quem não viu o vídeo, tem esse recorte lá no YouTube, lá, tá, gente? Vocês podem acompanhar lá e vocês tiram a própria conclusão. É, e a intenção que faz a situação. Se fosse assim, imagina se eu fosse um médico e fosse ginecologista. Entende? Rapaz, A minha esposa, mas ali cara, você ela ia tá... suicidar, ou eu ia morrer solteiro. Rapaz, mas aqui, Mas é o seguinte, quando você faz porque algo com... ali em 2009, Ah, hoje é normal. Pela internet a gente vê campeonato o tempo inteiro, o pessoal posando. 2009 não era algo acessível para todas as pessoas, não, né? não. Então assim, pô, tu entra lá, você tava fibrado, você tava no shape. Tu entra lá pintadão, de sunga, como competidor mesmo, né? Você vestiu como competidor, você se produziu como competidor. Mulherada gritando. Cara, isso pra 2009, pensando na cabeça da galera de 2009, isso aí era. Tinha preconceito. Ah, mas eu vou te falar uma coisa pra você, que hoje é normal, né? Mas eu acho que viralizou muito por causa da época, né? Esse recorte. Porque a gente pegar hoje tem coisa que, que passa na E novela das oito, que normalizou, né? normalizou. Hoje o mundo é meio que absurdo. Mas, pô, o programa era domingo, né? Era domingo. Não, não tinha nada de promiscuidade. Não Foi tinha, mas eu falo... sensualidade. Isso. Mas as pessoas estavam de biquíni, que não era uma coisa normal. Então, claro que as pessoas são conservadoras. Você vê que há 30 anos atrás, você não a nudez era menor, nas novelas, para dar um beijo É na porque boca tu entra era no uma coisa palco, difícil. tu entra no palco, né? A mulher. Hoje está mais complicado, porque não são as mulheres que gritam. Hoje em dia, hoje em dia, agora está mais difícil. Tá complicado. Mas tudo é sua intenção. Exemplo, eu sou árbitro internacional, já arbitrei muitas competições. Eu arbitrava as meninas de biquíni que se posicionavam, né, de frente para mim. Então assim, eu olhava para elas Não, mas no não com nosso... desejo, não com desejo, mas eu olhava com uma seriedade profissional. claro. E elas recebiam o meu olhar não como um cachorro, né, um cachorro olhando, né, para a cara no açougue, mas Claro, eu olhava como uma pessoa séria que estava ali com respeito, uma admiração e sem promiscuidade. Essa é a diferença. Claro sim. que no meio pode dar de tudo. E quanto mais você fica vulnerável com uma vestimenta menos desprovida, quanto mais suscetível você vai ter aqueles caras ali que têm segundas intenções. Isso acontece. Mas Fernando, eu nunca tive problema. Sim, claro, até porque o professor, né, o senhor também é árbitro, né? E, assim, todos os árbitros que eu conheço, né, alguns são amigos meus, não só daqui, mas também a doutora Priscila, um abraço pra lá no Rio Grande do Sul. Cara, a galera tem um olhar super profissional, super anatômico, entendeu? Então, assim, essa pira mesmo da sensualidade é da cabeça de quem não é do esporte, De quem não é do esporte. E outra coisa, entendeu? igual nós vamos trazer para a parte do médico, o ginecologista. Ah, sim. Acabou, velho. Se imagina, se ele ficasse, né, vidrado em todas as mulheres que passassem no consultório dele. Cara, as pessoas, a mulher que está sendo avaliada, ela vai sentir que está sendo Ah, abusada, com certeza. entende? E ainda mais a mulher tem que confiar no homem. Tem um Às caso, vezes ela né? pode ser o quê? Insegura. Talvez a insegurança pode gerar um ciúme, mas talvez caso não de seja por... ginecologista, Oi? os casos policiais de ginecologistas no Brasil são muito raros. Eu lembro só do Abidal Massari, né? Que acabou sendo preso. Não sei se você está vivo Não, na tem década caso, sempre, dos assim, anos quando você 2000. tem homens, né, você tem muitos médicos, mas a profissão, ela não pode ser, você pode vista por causa de um médico Ah, com certeza. que errou, igual na parte de educação física. Hoje, os educadores físicos têm uma visão que os caras ficam cantando as mulheres. Os caras são promíscuos, os caras são Ó, deixa eu sedutores. te falar. Isso muito por sua culpa, tá, Gil? Gilson é amigo meu. Tava aqui no programa aqui, a gente trabalha junto. Ô, Gilson, muito por sua culpa, tá? Mas, até brincando com isso, cara.
O Gilson propagou muito essa história do personal que pega mulher casada por causa do envolvimento dele com a Graciane Barbosa na época, né? E assim, é até engraçado essa história. Você sabia que o Belo e a Graciane não tinha nada? Que era só questão de mídia mesmo, que eles estavam juntos ali pra mídia. Tanto que eles tiveram que esclarecer isso publicamente, e aí eles não poderiam quebrar alguns acordos publicitários. E aí a mídia pegou isso e fez uma bagunça na vida de todos os personagens do Brasil. E você, um exemplo, você não pode pegar o personal e conotá-lo como um cara que vai ficar cantando as mulheres. Até porque se você conhecer, quando ele vier aqui para casa ou vier aqui fazer algum trabalho, ou fazer questão de revelar, se você conhecer o Gil, você não tem nem esse perfil desse cara que pega a mulher dos outros. Não tem nada a ver, é um cara muito religioso, evangélico também, Entendi. entendeu? O pessoal aqui gosta muito, 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 muito de ouvir de droga, né? Que é paradinhas e nesse momento aqui a gente pode ter muita frescura não, tá? Que esse aqui é o corte, todo mundo, ó, pô, que esse cara tá tomando, né? Mas hoje a gente já sabe que a droga ajuda bastante, evoluiu bastante com conhecimento, mas é só a cereja do bolo, né? Sem disciplina, sem treinamento, sem alimentação, sem sono, sem outros fatores, a bomba faz o quê? Cara, a bomba, ela é um hormônio que ela estimula, tá? Como um mensageiro para que você possa ter adaptações nas células, né? Se for na célula muscular, aumento da massa muscular. Se for na célula, né, da sebácea, você vai aumentar ali, né, o processo, né, de secreção. Isso pode ter aumento aí de acne, etc., até cheiro. Se for no bulbo capilar, pode às vezes ter queda ou aumentar a sua produção de pelo corporal ou queda de cabelo. Se for na corda vocais, né, principalmente nas mulheres, deixar ela mais grossa. Se for na glande, aumenta a glande, e na mulher aumenta o clítoris. Então, ela altera a sua parte de aptidão sexual, o seu libido. Então, tem vários fatores que influenciam. Se for, ela é metabolizada pelo fígado, isso pode gerar sobrecarga hepática e a sobrecarga de hepática gerar uma disfunção desse órgão. Ela altera, né, a função renal, então pode gerar uma disfunção e uma lesão desse órgão. Ela pode também desregular, né, toda a parte a nível cardíaco, porque ela estimula a musculatura e isso faz com que você tenha uma hipertrofia, né, não normal do seu coração, que pode gerar alterações das funções cardíacas e ter alguma arritmia ou ter problemas da sua função que possa comprometer a sua E tem longevidade. como diminuir esses riscos? Na verdade, é o seguinte, é não usar. Se não usar, não tem. Se você quer minimizar, você vai ter que entender a droga, a quantidade da droga e o tempo de uso de droga. São coisas que você vai ter que pontuar. Nem sempre mais é mais. Hoje, mais pode ser menos. E você tem que achar a dose resposta. Quanto mais você sobe a droga, mais os receptores vão chegando ali numa saturação e o organismo ele vai depurar aquele excesso de testosterona circulante que já não é mais responsiva porque já chegou no máximo, né, de utilização. Então, ou ela vai para outras células, então efeitos colaterais vão ser sobrecarregados, ou você vai ter que metilar essa substância, depurar essa substância, fazer com que você elimine essa substância. E os órgãos que são desintoxicantes, que é o seu fígado e o seu rins, ela vai ser sobrecarregado. Simples assim. Então são doses que está relacionado. Tem pessoas que usam um pouco de droga, dá todos os efeitos colaterais. Tem outros que usam muita droga, cara, e não tem nenhum efeito colateral. Então, não existe uma receita de bolo. Existe um acompanhamento de estímulo, feedback, aonde o profissional que está te orientando, que deveria e deve ser, é o médico, porque ele domina, estudou e tem todo o conhecimento para te
te dá a segurança de você usar aquele medicamento para ter os efeitos benéficos, minimizando os efeitos colaterais e até mesmo mensurando os efeitos que estão sendo acumulados com o processo de utilização dos recursos ergogênicos de uma forma crônica, a médio, a longo prazo, se você tem que parar ou não. Se você vale a pena usar e os riscos em relação aos riscos e as consequências do uso crônico dos anabolizantes. Professor, hoje a mulherada tem uma onda aí de 3 drogas, né? E aí eu vou te perguntar algumas coisas que vieram para mim e é melhor passar a bola para você. Lipedema. Você já teve muitos alunos com lipedema, Certo? certo? Masteron cura lipedema? Bom, vamos falar o seguinte: se você entender que é o seguinte, se você usar um medicamento, perfeito? Para tentar curar, então se você falar que cura, então todas as mulheres deveriam usar Masteron. E por que não usam? Elas podem ajudar. Ponto. Primeiro passo, o lipedema é uma doença, tá, do tecido conjuntivo, principalmente da estrutura de gordura da célula de gordura. Então você tem um metabolismo exagerado e o processo inflamatório subsequente associado a uma alteração vascular e hormonal que faz com que você tenha um acúmulo exagerado, tenha um inchaço muito grande desse tecido conjuntivo que é rico em gordura e muita dor associada. Hoje há artigos mostrando que quem tem lipedema tem alterações também de força e resistência. Você sabia disso? Bom, não é somente o desconforto e dor do inchaço, e nem simplesmente só visual. Ele é multifatorial, então ele pode ser hormonal, ele pode ser processo inflamatório generalizado, pode ter uma herança genética influenciado nesse ponto, né? E uma alteração do tecido gorduroso propriamente dito. Então, o Masteron, ela pode melhorar a massa magra, a massa magra melhorar o processo inflamatório. A Masteron pode ajudar a diminuir o estrógeno, que é um fator que pode colaborar para esse processo. Então, ela pode ajudar? Pode ser que ajude. Como a oxandrolona também, que é derivada da Isso. DHT. Ok. Então, Aí elas podem ajudar. vamos- Elas podem. Então, a gente tem que entender o seguinte, as paradinhas, a galera que usa paradinha tá doido para falar ajuda e vai começar a usar porque alguém falou e alguém, né, Vai falar, eu vi o e Maradona lá no bateu Paradinhas falando que ajuda. é, Mas não precisou dar o spoiler. auxílio. Vamos lá, você já falou, a oxandrolona também é uma das queridinhas da mulherada aí. Oxandrolona é para mulher gorda, obesa, magra ou a mulher com shape razoável? Onde que entra esse hormônio Bom, se nessa a mulher cadeia? é gorda, ela é toda inflamada. Você tem um excesso de gordura ali e a própria gordura produz citocinas inflamatórias e se você usa um anabolizante, só vai gerar mais inflamação, porque o próprio anabolizante, ele é inflamatório. Então você vai ter efeitos ali que não são talvez tão interessantes. Então, o primeiro passo, quando você pega uma pessoa obesa e vai usar o hormônio, é preferir você fazer uma dieta, desintoxicá-la do processo inflamatório, melhorar a parte, né, da intestinal, resistência à insulina, melhora da absorção dos nutrientes, melhorar o condicionamento para depois utilizar um recurso ergogênico que se você fazendo dessa forma, os efeitos colaterais vão ser mais amortizados. Bom, a oxandrolona, ela não tem preferência. Se é magra, se é forte, se é gorda, se é treinada ou destreinada. Lembre que ele é um sinalizador, ele é um mensageiro que acelera o processo de síntese. Então, se você, mulher, gosta de treinar, se você usa o anabolizante, a sua adaptação para a hipertrofia e seu metabolismo, ela vai acelerar. Se acelera, os resultados elas vão vir mais rápidos para a massa muscular e metabolismo.
mas também pode vir efeitos colaterais de outras glândulas, de outras regiões que às vezes não é o seu objetivo. Certo. Então, esse que é o grande cuidado das meninas. Os homens toleram bem os hormônios anabólicos, porque eles já têm um corpo que já se adapta bem à testosterona e essas substâncias que são tem características anabólicas. A mulher, ela tem menos produção e está menos adaptada geneticamente para lidar com concentrações altas de testosterona ou de hormônios anabólicos. Se você usa uma dosagem muito alta, o corpo ele vai se adaptar de uma forma que talvez vai tirar a feminilidade dela e a sua saúde. Então nós temos que entender que o anabolizante dá resultado? Dá resultado. Se fosse assim, ninguém estaria tomando. Só que a cautela e você usar de uma forma assertiva que é a coisa que seria mais importante nesse momento. O terceiro, Primambolan. Muito raro, difícil encontrar original, mas consumido pelas pessoas mais de elite, né? Pelo preço. Qual é a realidade? Não, Primambolan é uma droga que ela é derivada de DHT, ela aumenta a sua massa magra, ela aumenta a sua densidade muscular, só que ela não gera tanta virilização, aromatizações, e ela não é tão hepatotóxica como estanozolol e oxandrolona. Então, que também são derivados da DHT. Ela é bem responsiva nas mulheres, em dosagens mais baixas, e nos homens ela deixa aquela sensação mais de dureza, de hard, de densidade. Perfeito? Ela pode ser usada tanto no cut quanto no off ou do booking ou off-season. Entendi. Muito falsificada, a campeã de falsificação. Ó, no meu caso é o seguinte, eu sei quando ela é original, quando começa a ter inflamação das minhas unhas, né? Quando começa a inflamar, daquele Cutícula? da cutícula, começa a inflamar. Excesso de problema entre pele e cálcio. Não, começa a inflamar mesmo, unha encravada, começa a dar aquele expulsinho no dedo, que eu sei que o negócio é original. Isso aí é o meu feedback. Entende? Cada um tem a sua consciência de cada droga. Então eu sei que é original quando eu sinto o processo inflamatório. Então, fechando a curiosidade das mulheres aqui, por mais que seja mais caro, mais raro, uma droga mais segura seria mesmo a Primambolan. Todas essas drogas, elas são undergrounds e off-label. Off-label que não tem informação, não tem conhecimento ainda da ciência para trazer segurança. E underground porque quem fabrica não tem uma coerência na sua produção, na questão da asepsia. Então, não é um medicamento que você compra na farmácia que passa por uma rigorosa fiscalização da Anvisa, né, do Ministério da Saúde. Então, pode vir qualquer coisa. Ninguém garante, ninguém pode falar, eu estou tomando algo seguro, eu não estou tomando algo puro. Então você fica totalmente vulnerável a tomar qualquer lixo. E você tomar essas coisas, você vai colocar em risco a sua saúde. Pode ser que não dê nada, mas pode ser que dê alguma coisa. E às vezes de infecção, de intoxicação, entende? Pode vir uma alergia, pode vir até substâncias que às vezes não estão ali e você está usando, como eu já vi meninas usar Primambolan e crescer foi pelo, ficar com a voz grossa, quando vai ver era propionato, e quando não tem nada. Quando a dose está ali subdosada ou quando não tem nada. Tem gente que vendia GH, botava outras coisas no lugar. Tem gente que vendia anabolizante e botava DE. Estou falando há 30 anos atrás. Então assim, as pessoas fazem de tudo para ganhar dinheiro. Então, se você opta em usar algo underground, você tem uma grande possibilidade de estar colocando algo que não seja aquilo que você está comprando. Olha, eu pego muito por isso. Olha só. Você tem uma referência, aí
Você, como um grande profissional, indica laboratório X para o seu aluno. Eu, como um cara que conhece a empresa que me patrocina, indico o laboratório X. Você vai lá e dá o valor X pro cara. Mas você tem segurança que aquilo funciona. Você já testou, você já tem um antecedente ali, você tem um histórico de resultados. Aí o cara vai falar, pô, não, mas o Masteron tá R$ 120 ali no cara do Facebook, no cara do Instagram. Como que esse cara quer que ele tenha resultados se ele tá pegando um produto sem referência alguma, né? Ó, nós somos de laboratórios diferentes, beleza. Mas eu sei que o laboratório que você indica, ele tem segurança. Eu sei o que eu indico, eu não estaria colocando meu nome se não tivesse comprovado que vários atletas usam e que o colateral são colaterais normais, não é coisa absurda de... Infelizmente, nós estamos refém desse underground. Ponto. A gente que acompanha os usuários, a gente acompanha através dos exames. Se a pessoa está usando 500 miligramas de testosterona na semana, que é uma dosagem alta, que deveria gerar num exame laboratorial de testosterona livre em torno de 1.000 a 1.500, dependendo do caboclo. Se o cara treina muito, vai ter menos testosterona circulante. Com 500, uma pessoa iniciante vai chegar a 2.000, 3.000, porque ela não tem músculo para estar absorvendo toda essa quantidade de testosterona circulante no seu sangue. Bom, então quando você faz os exames, o cara está usando lá 500 miligramas de testosterona e a testosterona do cara deu 200, 300, 400, cara, você já pode levar a premissa que a testosterona que o cara está usando, cara, é subdosado ou não é aqui dali que foi propriamente dito, né, no rótulo. Então a gente consegue, mesmo com os undergrounds, acompanhar. Mas tem substâncias que não são testosterona, como a boldenona, como o primobolan, né? Você vai ter lá o stanozolol, né? Outras substâncias Você... que não são testosterona, que não dá para a gente mensurar nos exames. E você acredita que já teve seguidor meu, cara? A questão, pouco tempo, 2 meses ou menos. Pra mim, falou, pô, cara, tô tomando um texto aqui, tô desanimado, a libido baixa e tal, até crescer, mas tá dando a ginecomastia. Aí eu falei, não, beleza. Eu falei, vá no RMS Pardini, paga o exame lá, cara, e faz. Ele foi, cara. Beleza. Deixa eu falar uma coisa pra você, cara. O cara tava, pelo que eu entendi, ele tava tomando só a Deca, sem atesto, sem nada. Tipo, o cara tava fudendo o organismo dele, É sem, porque sem a base de é testosterona. isso aí. E ele comprando produto, cara, que se entregava pra ele no correio, cara, que eu nem nunca ouvi falar quem que eram esses caras, entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque uma vez você desregulou seu eixo hormonal de uma vez, pra voltar, cara, é trabalho demais. Ó, tava lendo literatura, não tem tantas coisas assim sólidas, tá? A nível de quantidade de substâncias, principalmente a DECA, em relação à inibição do eixo hipófise, hipotálamo hipofisário. Bom, toda vez que você toma uma testosterona ou toma uma substância que é anabólica, ela pode fechar seu eixo. Então depende de indivíduo para indivíduo e a quantidade da droga e também o tempo de utilização da droga. Então, 50 miligramas, que é uma década de farmácia, se for tomado durante aí 3, 4 semanas, já vai diminuir seu eixo, aí a sua produção de testosterona ela vai abaixar. E a falta de conhecimento que troca aí, ó, isso Aí- aqui, ó, E que professor é das antigas e a gente sabe disso. Por que que o cara de antigamente falava assim, ah, o bombado tem fama de broxa? Por falta de conhecimento. Porque isso é cientificamente provado em cima disso. O cara queria só crescer, crescer, ia lá, não colocava um atesto numa dose adequada, por falta de conhecimento, ia lá e comprava o quê? Na farmácia. E assim, eu ia entender que é o seguinte, usar a testosterona vai aumentar a sua performance sexual. Ela pode aumentar, ela é grande chance de aumentar. Mas tem casos que as pessoas usam anabolizante, pode brochar, pode cair até o mesmo libido. Tudo vai depender de outras variáveis
que influencia o seu libido, que não é só a testosterona, pode ser hormônio feminino. Sim, Se o seu estrógeno está alto sim. demais ou suprimido, dependendo se você usa anastrozol porque o peitinho está doendo, né, para não dar ginecomastia, você suprime demais o seu estrógeno, pode cair o seu Até libido. porque Às você vezes, precisa do estrógeno, mesmo ele sendo um hormônio é, praticamente, né, feminino, se você abaixar ele demais, seu libido acaba. Se subir demais, também não vai funcionar. Tem um limite, né? e o estrógeno também ele influencia na queima de gordura, Sim. ela influencia em outras né, estímulos da testosterona que também colabora para o seu resultado. Então, quando você toma testosterona, você tem uma quantidade de testosterona de estrógeno circulante que é benéfica. Então, dependendo a mais de 70 nanogramas desses 100, já é uma dosagem, cara, que para o corpo do atleta, do aluno, já é negativo. Abaixo de 20 também não é muito bom. Então, dependendo, tem que ficar entre 20 a 50 nanogramas. Então, você tem que acertar a aromatização. Se a sua testosterona ela está 1.500, você tem uma enzima lá, chama 5-alfa aromatase, e quando o seu corpo está redondinho, cara, está bem bom funcionamento, ela é capaz de transformar 5% da sua testosterona livre em hormônio feminino. Se você está com 1.500, você vai baixar para 75. Então deveria estar 75 nanogramas por decilitro. Só que às vezes você está com um nível de gordura maior, o seu processo, essas enzimas estão alteradas, então a sua aromatização está fora do ideal, do normal, e aí em vez de você aromatizar 75, você aromatizar 10%. Aí foi para 150 nanogramas por decilitro para o hormônio feminino. Isso é muito para o nosso organismo. Aí você começa a ficar todo inchado, aí você começa a estar tudo inflamado. Cara, e aí o resultado do anabolizante começa a ficar um pouco, cara, prejudicado. Então o que que é mais fácil? Tomar um anastrozol para tentar diminuir ou diminuir a testosterona circulante para que a aromatização ela possa acontecer? Essa é a grande dúvida dos usuários. Se a sua aromatização está mais de 10%, em relação à testosterona, você usar o anastrozol é indicado dentro da parte clínica. Se a sua testosterona está 300 e é 5%, então ela vai para 150, e 150, né, é a quantidade de aromatização normal, mas 150 para o seu corpo, ela é muito. Então, deveria estar usando um anastrozol para tentar baixar de 150 para 75, mas é melhor você diminuir a testosterona sérica do que ficar tomando mais medicamento para compensar. Às vezes, a sua capacidade assertiva da quantidade de substância. Então, aí que entra o médico, que é o melhor hoje especialista, né, para poder te prescrever da forma correta. Ah, com certeza. E, e aí a polêmica, né? Trembolona. Mulher, homem, todo mundo quer uma opinião. Aqui no programa já teve vários, inclusive de um médico, o doutor Aldauri, abraço pra ele. O doutor Aldauri falou que nos estudos dele, a trembolona não teria que ter uma dose muito cavalar para acontecer todos os desastres, isso é da palavra dele, que o pessoal prega por aí, né? E teve atletas e coaches aqui que também disseram que muitas das coisas que as pessoas fazem quando estão usando já é da natureza da pessoa e ela põe a culpa na droga. Assim como antigamente não tinha trembolona, muita gente tomava texto, ficava nervosinho e colocava a culpa de qualquer delito na bomba. Quero saber a opinião do Fernando Maradona hoje. Bom, primeiro passo. A trembolona é uma substância que altera substâncias o neurotransmissor do seu cérebro, como dopamina e serotonina. Então, você que toma testosterona, dependendo da quantidade, dependendo do tempo e da pessoa, isso pode afetar os seus níveis de serotonina e de endorfina, que são hormônios que estão relacionados a prazer e também de irritabilidade, né? Então, e recompensa. Então, se você toma trembolona,
você vai ter efeitos colaterais. Às vezes um menos e outros mais. Então vai ter hora que você vai ganhar, vai ficar assim, ganhei na loteria, beleza. Perdi alguém querido, bati meu carro, você vai ficar apático. E ao mesmo tempo vai ter hora que vai estar feliz e vai estar triste. Então você vai oscilar. Então a substância, claro que vai ser aflorada dependendo de quem você é. Os sintomas vai depender de quem, da herança genética e da individualidade biológica daquela pessoa. Mas vai alterar, porque vai alterar serotonina e dopamina, então você não vai ficar apático às coisas e vai ficar ou irritado ou, cara, para baixo, deprimido. Tudo vai depender de como que é o seu dia a dia. Mas vai ter alteração, sim. Então é uma substância que não deveria ser utilizada por todo mundo. E antes de ser usado, nós temos que fazer uma avaliação, uma anamnese de quem está usando. Uma pessoa que é agressiva, uma pessoa que é deprimida, talvez não seja interessante orientá-la ou motivá-la a estar usando esse tipo de recurso ergogênico. Então, se você tem uma pessoa deprimida, vai cair a serotonina, vai gerar uma depressão. É fato. Uma pessoa que é agressiva, ela vai ficar mais agressiva, porque você é como se tivesse um estupim curto. Qualquer coisinha ela pode te dar o gatilho. Ainda mais quando você está fazendo uma dieta, cara, que você está se cobrando e sem comida, a flor da pele. Então tem pessoas que conseguem tolerar, tem pessoas que conseguem segurar e não ser reativas e outras pessoas que não tem filtro. Eles vão lá e, cara, e coloca para fora, e depois que botou para fora vem uma consequência. Então, claro que a responsabilidade da pessoa, mas também de quem está orientando. É uma substância que não é para amadores, não é para iniciantes. Mulheres, eu já vi meninas usarem e ter um resultado fantástico. Tem outras meninas que usam e aumenta o pelo, né, ter mais crescimento de pelo do que efeitos colaterais, perfeito? Nos homens é mais essas oscilações, né, hormonais e sentimentais, mas deveriam ser orientadas e a pessoa ter uma consciência, porque se a pessoa ela tem que conviver com esse sentimento e tentar, cara, não deixar com que isso aflore, porque a culpa não é dos outros, é de você mesmo. Se a pessoa te irrita, é porque você está com o limiar de irritabilidade baixo. Se você está sensível, você tem que entender que é o sentimento seu, não são as pessoas. E você tem que respirar e guardar. Se a pessoa ela não tem essa capacidade de autocontrole, cara, essa droga não é para você. É fato. Mas é uma substância que quando você toma, o seu corpo transforma. Ela aumenta o metabolismo, ela te ajuda a secar, ela te dá a densidade e ela muda o shape, sim. Perfeito? Agora, trocando o assunto aqui antes da gente finalizar, só é muito amigo do Renato Cariani. Muito amigo, não, a gente é conhecido, mas assim, a gente convive dentro da mesa né, sou patrocinado pela Growth, sou patrocinado, né, a gente é do mesmo patrocínio, a gente tem amigos em comum, como o Júlio César Balestrin, que é meu amigo, e então a gente tem um convívio, cara, bem... Hoje ele é o maior influenciador fit do Brasil e tem uma abrangência gigante dentro do nosso meio, certo? E vocês palestraram juntos recentemente. Cara, ele hoje é responsável, talvez até pelo Paradinhas existir, vários outros podcasts, e eu gostaria de perguntar para você isso, você vendo de perto, essa questão midiática que se tornou o nosso mercado, você vê que projeção de crescimento daqui a alguns anos? Ó, o fisiculturismo, ele está crescendo, principalmente começou a crescer em 2013, quando o Arnold fez o campeonato do Arnold Class lá no Rio de Janeiro, então isso já deu um boom na mídia. Nós temos vários influenciadores hoje dentro do mundo fitness que está mostrando para a sociedade a importância da musculação, desse estilo
de dieta, treino e performar o físico. Então as pessoas elas estão gostando, estão comprando essa ideia e estão colocando isso no dia a dia, e por isso que o esporte está crescendo. Então eu creio que vai crescer ainda mais. E o Renato Cariani, cara, é um dos maiores comunicadores desse mundo fitness dentro do mercado. E tudo isso a gente tem que dar, né, os parabéns, né, e valorizar aí esse grande feito dele. Nós temos outros, outra grande boom que veio foi a NPC ter vindo para cá. Então, né, o Tamer, né, que é o CEO da Sim. Muscle Contest, teve a visão de trazer, né, a Muscle Contest para o Brasil e hoje tem mais de quase 100 shows no Brasil só da NPC. Então isso aí já deu um boom. Então a FBB ficou assim com 10 shows, 20 shows, né, no máximo do Brasil, e hoje o Brasil, e dentro da NPC tem mais de 100. Então, assim, tá anos-luz à frente, é a organização, os campeonatos, e é o único caminho ao Mister Olímpia, e é assim, essa vinda do Sebum, do Dino, também gerou, né, como que eu falo assim, é uma visualização do esporte para as pessoas que não são atletas. Então as pessoas estão gostando, estão comentando, estão acompanhando o esporte, e isso para o crescimento nosso ele é muito bom e vai aumentar. Aqui em Minas também, né? A gente tem o senhor puxando esse barco, a gente tem o próprio Vitor Legs também, gente boa, abraço Legs, vai estar aqui no programa também. Lá, vizinho meu lá de Contagem, lá do bairro. Nós temos também o Gorgonoide, que tá ali, fala de tudo também, mas também divulga bastante. Aqui em Minas, de influenciadores, Marcão dos Venenos, de influenciadores da maromba, que a gente tá bem servido. Eu falo pra você que você talvez fora de Belo Horizonte, você deve viajar para São Paulo e em outros estados, o pessoal deve te parar para bater foto, essas coisas todas. É porque aqui é muito natural, como a gente tem acesso a todo mundo, né? A gente falando de Jesus Cristo, até Jesus Cristo teve que sair da cidade dele para fazer o primeiro milagre, entendeu? Mas a galera aqui de Minas não tem noção A quanto dimensão. da dimensão que esses caras eles representam, né? Igual eu não tinha noção do eu não tinha noção, cara, do que seria esse programa que você está sentado aqui hoje, até que eu comecei a atender pessoas do Acre, da Bahia, de São Paulo, fazer novos amigos, Rio Grande do Sul, entendeu? Você começa a entender que o que é dito aqui roda o mundo inteiro. Através do que você está dizendo aqui, cara, quando esse programa for no ar, vai ter gente do mundo inteiro que eu conheci apresentando o programa, entrevistando pessoas que param para assistir. Entendeu? Então, o que o Cariani, igual você disse, o feito que ele fez é muito grande, porque muita gente só acompanha o que a gente diz por causa dessa questão de ter transformado isso numa mídia fantástica, né? Professor, nós estamos chegando no final, mas lembrando que dia 19 você está convidado, tá? Nós já vamos mandar aquele recado lá pro Bad Boy. Nós vamos fazer aqui uma live bem extensa que a gente vai ter assunto demais. Que eu acho que se sentar o senhor professor Bicudo e o Bad Boy na mesma mesa, tem história para 5 horas de podcast. Ô, Ou mais, né? ô, Ou mais. Te agradecer, eu te agradeço aí, tá? tá bom? E aí, dia 19, a gente tá de volta aí para essa live. Essa vai ser boa, tá? Vai ser incrível. Guardo vocês lá. É isso aí. Paradinho, esse podcast vai ficando aqui no oferecimento de Coach Bicudo, MTF Modas, Jardim Mac Roçadeiras e Dracofarma, as paradinhas que te deixa grandão. E é isso aí. Até mais. Até mais.